A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, porque aqui nós vamos para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 3. Vamos trabalhar hoje o tema acolhido por Barnabé. E aqui, já no tema dessa lição, nós aprendemos a importância de a gente ter alguém dando suporte ao ministério de outro, né? Paulo foi o que foi. Paulo hoje é conhecido como o grande apóstolo, né, do Novo Testamento, aquele que escreveu várias e várias epístolas, um homem extremamente influente quando a gente lê literaturas do Novo Testamento, mas por trás de tudo isso, e para começar tudo isso, e para dar vazão a tudo isso, Deus vai colocar na história do apóstolo Paulo e no início do ministério do apóstolo Paulo, um homem chamado Barnabé. E é sobre isso que a gente vai ver a importância de você ter pessoas dando suporte, pessoas dando acolhida, pessoas recebendo, pessoas manifestando a graça de Deus e direcionando pessoas para o ministério especificamente. Nós não estamos aqui para competir um com o outro, mas nós estamos aqui em prol do reino de Deus e prol do reino de Deus, que o reino de Deus cresça sempre mais e que nós sejamos apenas instrumentos para a glória de Deus. Vamos aprender um pouquinho, Kiko, entre a história de Barnabé e o apóstolo Paulo. E aí o texto de referência, nós temos aqui Atos 11, 27 ao 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Versículo 30. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. A gente já vai encontrar nesse texto aqui esses homens trabalhando juntos, envolvidos juntos, fazendo a obra de Deus juntos. E essa lição tem o objetivo de mostrar como que o Barnabé, o ministério de Barnabé, vai ser um ponto de contato entre o apóstolo Paulo, que ainda era desconhecido, e os apóstolos da igreja, e a partir disso, a ascensão e o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, repito, né, o grande apóstolo Paulo, escritor de 13 epístolas, de textos maravilhosos do Novo Testamento, um homem extremamente importante, abridor de várias igrejas, 3 viagens missionárias, abriu campos e fronteiras em várias nações, levando a palavra de Cristo, mas tudo isso iniciou através do ministério de um homem chamado Barnabé. E a gente vai ver justamente isso nessa lição. E a introdução diz assim: o ministério da reconciliação, vivenciado por Barnabé, é um exemplo de mediação, inclusão e acolhimento ante ao ministério evangelístico do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo tem um ministério evangelístico. Ele vai entrar em fronteiras, em várias nações, em vários povoados, vai levar a palavra de Cristo, vai levar Cristo até os gentios. Esse é o trabalho e o propósito do apóstolo Paulo. Só que o ministério do apóstolo Paulo só vai conseguir ter a projeção que teve devido ao ministério de Barnabé, que foi de fazer essa parte de mediação entre ele e os apóstolos que conheceram o Senhor, que eram as colunas da igreja na época, vai fazer essa parte de inclusão do apóstolo Paulo, que ele era muito rejeitado no começo, devido a ele ter sido um grande perseguidor da igreja. Então a amizade com Barnabé vai projetar Paulo para ter esse acesso entre os discípulos, digamos assim, de Cristo, os que iniciaram o ministério apostólico, e também de acolhimento, que em muitos casos o apóstolo Paulo, principalmente no começo, foi muito ali rechaçado, foi até, digamos assim, meio que repelido do meio da igreja primitiva devido à sua a história pregressa de perseguição à igreja do Senhor ali no começo, tá? E aí a gente vai aqui para o tópico de número 1, vamos acompanhar um pouquinho sobre o companheiro de ministério. Barnabé, companheiro de Paulo, mediou a inclusão do apóstolo dos gentios junto ao colégio apostólico. 1.1. Barnabé, filho da consolação. Vamos falar um pouquinho sobre o Barnabé, esse personagem que vai dar esse suporte ao ministério aí do apóstolo Paulo. Originalmente um judeu da dispersão ou da diáspora.
A palavra diáspora quer dizer dispersão, um tempo em que alguém vai ser disperso, alguém vai ser espalhado por algum momento. Então, nesse tempo aqui, é que vai aparecer a história e os relatos acerca deste homem Barnabé. Nascido no Chipre, de nome José. Atos 4, 33, 36, traz esse relato. Ele cognominado, ou seja, conhecido pelos apóstolos pelo nome de Barnabé, por ser um exemplo de generosidade. Pois vendeu um terreno e doou a quantia para a administração dos apóstolos, a fim de cuidar dos mais carentes. No começo, qual que era a grande pegada do Barnabé? E é por isso que ele recebeu esse codinome, né? Como se fosse um apelido, um segundo nome, um nome secundário, né? Por exemplo, Paulo, apóstolo dos gentios. Aí Barnabé, filho da consolação. Então, José, cognominado Barnabé. É como se fosse um nome que acopla o nome da pessoa por causa daquilo que ela faz, né? Devido à sua função. Então, Barnabé fala muito mais daquilo que ele era do que propriamente um nome, mas acabou ficando como se fosse o próprio nome dele, tanto que se misturou ou se evidenciou o ministério de Barnabé. E a função e princípio aí, principal de Barnabé no começo era dar justamente esse suporte para os apóstolos, né? Para a igreja do Senhor. Como ele tinha muitas posses, ele era essa pessoa que, inclusive, abria mão de propriedades, abria mão de terras que ele tinha, vendia suas propriedades, para que, através desses recursos, o evangelho fosse ganhando vazão, fosse ganhando projeção. Os irmãos que eram perseguidos tinham como se sustentasse e manter a igreja. Com certeza, naquele primeiro momento, teve que contar com a generosidade de homens, como nós vamos encontrar aqui em Barnabé, né? Então nós vamos ver que os discípulos, eles tinham ali uma certa dificuldade com as perseguições, de manter os irmãos perseguidos, mas Deus vai levantar homens para manter a sua obra, dando sempre continuidade àquilo que ele quer fazer. Então ele vai levantar aqui o Barnabé, homem de recursos, mas que não só tem recursos, né? Porque não adianta a gente ter só recursos. Você tem que ter o recurso e tem que ter o coração na obra em primeiro lugar. E é isso que Barnabé tinha. Ele tinha o coração na obra e os recursos dele, ele entendeu que Deus havia chamado ele para isso, para dar esse respaldo para aqueles que estão ministrando, para aqueles que estão indo e que às vezes não têm recursos. Então eu vou dar vazão a isso, vou ministrar sobre a vida deles para que eles vão mais longe. Então eu vou ser aquele que vou fazer com que eles vão mais longe, alcancem mais terras, e o evangelho vai assim ser espalhado por todos os lugares, graças ao início do ministério aqui de Barnabé também. A generosidade é uma virtude que se opõe à avareza, pois quando ofertamos para a obra de Deus, o maior incentivo não deve se pautar pela barganha. Se você ofertar, Deus vai te abençoar, mas sim pelo contrário, pelo coração voluntário e alegria em investir na obra missionária e na ajuda social aos mais necessitados. Com certeza, aqueles que ofertam por barganha, por avareza, esses aí, com certeza, já têm o seu galardão aqui. Já têm o seu triunfo aqui nessa terra. Tudo que eles conquistaram aqui na terra já é a coroa deles, já é a glória deles. Mas aqueles que fizerem por coração, voluntariamente, que se doarem à obra de Deus, com certeza, aqui eles vão receber a 30, a 60, a 100% mais, porque o Senhor retribui aos seus servos que voluntariamente contribuem na obra do Senhor. O Senhor não é um patrão ruim, né? Um mau pagador, um patrão severo. Ele é um bom patrão. Aqueles que fizerem para o Senhor vão receber sim, mas nós não fazemos para receber, nós fazemos por generosidade. Se vai receber, Deus vai acrescentar. Se Deus vai abençoar, isso é um problema que ele tem que resolver. Nós não estamos fazendo para receber em troca, nós fazemos porque o nosso coração é generoso. E assim também nós aprendemos aí com a vida do Barnabé. Entretanto, quando ofertamos, queremos algo em troca. O que se evidencia é a avareza e a barganha, mas a palavra diz que é melhor dar do que receber. 1.2. Apresentação aos apóstolos. Foi Barnabé quem levou Paulo até a liderança apostólica em Jerusalém. Atos 9, 27. De forma que ele é o responsável
pela mediação e intercessão do apóstolo dos gentios junto às colunas da igreja. Quem era o apóstolo Paulo? Era no meio apostólico, como apóstolo, como missionário, como pregador, era alguém extremamente desconhecido. Qual era o currículo do apóstolo Paulo? Perseguidor da igreja. Então, para que ele tivesse acesso aos apóstolos, seria muito difícil para ele. Então, Deus levanta o Barnabé, um homem que tinha relacionamento com os apóstolos, com a liderança da época, com todos os apóstolos da época, ele tinha acesso a eles, e através do Barnabé, o Barnabé vai ser esse link de conexão do apóstolo Paulo para com eles. Barnabé vai dizer, eu conheço Paulo, eu ando com ele, eu convivo com ele, pode trazer ele para cá que ele é 10, ele é top internacional, ele foi convertido mesmo, Deus tocou no coração dele, ele é um homem sincero, ele não é mais perseguidor, pelo contrário, a vida dele é uma vida devotada ao evangelho. Pode trazer para cá que o negócio vai dar certo. Então, baseado no que Barnabé intermedia, baseado no que Barnabé está fazendo e falando a respeito de Paulo, é que Paulo vai ganhar acesso ali ao colégio apostólico. Vivemos em uma sociedade onde a maioria das conversas são enviadas por aplicativo de mensagem, caracterizada pela falta de relacionamento, de modo que uma interpretação errônea ou falta de ênfase faz com que muitas amizades sejam desfeitas. Barnabé e Paulo nos mostram que a melhor forma de comunhão é estar perto e se permitir aprender uns com os outros. A igreja não deve ser um lugar de relacionamentos superficiais, mas sim de verdadeiros encontros de partilha e encorajamento ante as tribulações e aflições do século presente. A igreja, na verdade, é o lugar onde a gente aprende na prática, né? A gente fala muito sobre amor, a gente prega sobre o amor, a gente canta sobre o amor, mas se espera muito que a gente viva isso. Tanto é que numa comunidade onde se fala muito sobre determinados assuntos, mas não se vê esses assuntos vivenciados na prática, a gente geralmente critica aquela comunidade como uma comunidade que é tipo assim, de fariseus, né? Eles falam uma coisa, mas eles não cumprem aquilo que falam, né? Eles estão falando alguma coisa, cantando alguma coisa, pregando, tagarelando alguma coisa, mas na verdade, quando a gente vai lá, a gente não sente isso na prática. E aí o Barnabé está nos ensinando, né, que através desses relacionamentos, dessas afinidades que são criadas, a gente consegue sim, através disso, alimentar a obra de Deus, fazer com que a obra de Deus seja fortalecida. O Barnabé conhecia Paulo, sabia quem era Paulo, tinha experiências com Paulo, viveu um tempo com Paulo, comeu arroz e feijão com Paulo, então ele podia sim chegar junto aos apóstolos e falar, pode receber esse homem, porque eu conheço ele, eu ando com ele, eu choro com ele, eu me lamento com ele, eu já passei muitas situações com ele, eu posso recomendar ele para vocês. Que maravilha, né? Só através dessa vivência é que a gente vai aprender quem é quem, né? Quem são os verdadeiros discípulos de Cristo. Né? E hoje a gente, obviamente, por estar vivendo um tempo muito corrido, mal a gente tem contato com os irmãos, a gente vai no culto, adora a Deus e cada um depois segue para sua casa. Mas, na verdade, a comunidade cristã, a comunidade evangélica, ela deve ser esse lugar de comunhão, de relacionamentos estreitados, né? Porque assim nós vamos aprendendo uns com os outros. Até nos erros, até nos espinhos a gente aprende a conviver uns com os outros. Que maravilha, né? E só temos como testar o verdadeiro cristianismo que professamos na prática, na convivência. Como a gente pode dizer que ama alguém na letra de uma canção, eu amo você, eu te amo, meu irmão, se a gente não convive com essa pessoa, a gente não tem como demonstrar esse amor. Né? Na hora que a gente precisa demonstrar esse amor, a gente simplesmente pega a nossa Bíblia e vai embora para casa, não tem relacionamento, não tem convivência, não tem nada. Na verdade, isso é uma verdadeira falácia, né? Por isso que o meio evangélico, em muitos casos, é criticado no nosso meio, porque a gente fala muito sobre amor e não demonstramos, em muitos casos, na prática, o verdadeiro amor, né? No tópico de número 2, diante das colunas da igreja. O apóstolo Paulo esteve na presença deles e conheceu os principais nomes do cristianismo primitivo. Pedro, Tiago,
né? O Tiago aqui é o irmão do Senhor, já não é o Tiago, o apóstolo, porque ele já foi o primeiro mártir, e João, filho de Zebedeu. 2.1, Pedro e Tiago. Paulo permaneceu 15 dias junto ao líder dos apóstolos em Jerusalém, Cefas, cognominado Pedro. Nesse período, ele também conheceu o apóstolo Tiago, irmão do Senhor e escritor da epístola que leva o seu nome. Esse encontro com a liderança foi muito importante para Paulo, pois foi a oportunidade dele ter acesso direto às testemunhas oculares do ministério terreno de Jesus e recebimento de seus ensinamentos. Que maravilha, né? Até porque Deus vai usar o apóstolo Paulo como o grande escritor do Novo Testamento. Paulo é que vai escrever a grande massa de escritos do cânon do Novo Testamento, aquilo que nós conhecemos como Novo Testamento. Paulo é responsável por quase um terço do conteúdo do Novo Testamento. Então, obviamente, toda a teologia, toda a base que Paulo teve de teologia, muitas dessas coisas Deus deu ao coração dele, muitas coisas foi porque ele estudou muito ainda antes de ser convertido ao cristianismo, mas com certeza muita coisa para dar base e suporte aos seus escritos ele precisou pegar direto da fonte, né, que foram os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos que andaram com Jesus. E Barnabé que fez essa ponte, né, levando ele até diretamente aos discípulos. Com certeza Paulo se tornou o grande apóstolo Paulo, mas até então ele era o quê? Um perseguidor da igreja que está aí dizendo agora que é crente. Não temos como afirmar até que ponto esse homem está convertido, nós não temos acesso a isso aí. Mas tem um tal de Barnabé, que é amigo nosso, chegado nosso, homem de Deus, o filho da consolação. Barnabé é top internacional. E o Barnabé está dizendo para a gente receber o apóstolo Paulo aqui, receber esse homem, porque ele é top, ele também é bom. Então vamos receber ele, vamos dar aqui a palavra de Barnabé, né? Vamos verificar o que Barnabé está falando. E aí Paulo teve acesso a eles, e através desse acesso, Paulo vai ter acesso às histórias, né, que eles viveram diretamente com Jesus, e através disso vai ter respaldo também para aquilo que ele vai escrever, vai dar subsídio para os seus escritos também. Quando o apóstolo afirma que foi ver Pedro, a palavra aqui é investigar, aprender, do grego historio. Paulo não tinha um evangelho particular. O seu evangelho se coadunava com o testemunho apostólico e era também vivenciado junto às igrejas. Obviamente, irmãos, o que Paulo vai fazer, o que Deus vai usar o apóstolo Paulo para fazer, que é deixar esses subsídios que nós temos hoje do Novo Testamento, as suas epístolas, que corresponde a quase um terço dos escritos do Novo Testamento, obviamente que Paulo, Deus vai permitir ele escrever isso. Só que Paulo não está trancado numa sala de braços cruzados esperando as revelações do Senhor. Ele correu atrás, aproveitou o ensejo de que Barnabé tinha acesso aos apóstolos, através dessa porta que se abriu, ele chega aos apóstolos, e através disso ele conhece as histórias, e isso vai dar subsídio, vai dar respaldo para os seus escritos e aquilo que ele vai fazer futuramente. 2.2, a tradição recebida ao aprender com Pedro e conhecer Tiago, Paulo tem a oportunidade de receber a tradição apostólica dos ensinamentos de Jesus. É certo que o mesmo afirma que não aprendeu de homem algum, mas o que ele quer dizer é que não foi pregado por ninguém o evangelho a ele, mas o próprio Cristo apareceu a ele. E de fato o que Paulo está dizendo é que quando ele se converte, não foi ninguém que aborda ele, fala sobre o que aconteceu, os acontecimentos. Olha, um Jesus de Nazaré veio e tal, e morreu na cruz, ressuscitou. Você crê nessa mensagem? Ele creu, então eu posso ser batizado? Pode ser batizado. E batiza essa pessoa. Era assim que funcionava no começo. Fala de Jesus, a pessoa crê, batizou. Falou de Jesus, creu, batizou. Era assim. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo está dizendo, eu não participei desse processo. Eu recebi o evangelho diretamente do Senhor. O Senhor é quem veio até mim e me evangelizou. Que privilégio maravilhoso, né, irmãos? Obviamente que Deus, a via legal que Deus vai usar para evangelizar uma pessoa, obviamente, é o evangelho ministrado através de irmãos e irmãs que estão há anos servindo ao Senhor e tem respaldo e tem vida para falar do evangelho.
Mas se Deus quiser libertar uma pessoa indo direta até ela, obviamente que Deus pode assim o fazer. E aí eu quero abrir um parênteses e dizer para vocês que aqui vos fala alguém que foi chamado diretamente pelo Senhor. Eu tenho um testemunho muito lindo sobre isso, por isso quando eu falo dessa conversão do apóstolo Paulo, eu passei na pele o que o apóstolo Paulo está falando e vivenciando. Quando eu fui chamado ao evangelho, Deus veio até mim, na minha casa, no meu quarto, falou muito forte ao meu coração. Tanto é que Deus falou tão forte ao meu coração que no outro dia eu já estava numa igreja evangélica aceitando Jesus com uma Bíblia na mão. Então foi instantânea a minha conversão. No outro dia eu já passei para a lei dos crentes, como a gente chamava mais antigamente. No outro dia eu já estava no culto, no outro dia eu já estava com a Bíblia na mão, já estava na semana de oração, já estava participando do discipulado para o batismo, participei do batismo, depois do batismo já virei obreiro, já virei líder, e aí a história que vai contar por nós mesmos, amém? Então Deus tem as suas maneiras, né? Tem gente que a gente vai precisar evangelizar, entregar o folheto, convidar ela para a igreja uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, mas tem pessoas que Deus vai diretamente para ela. Se você conhece alguém que tem um testemunho assim, comenta aí nos comentários, deixa aqui nos comentários. Eu conheço uma pessoa, inclusive, se foi você, coloca aí. Pastor Heraldo, eu fui chamado diretamente pelo Senhor. Eu creio que Deus tem, irmãos, formas de salvar os homens, né? A via legal, já digo de novo e repito, a via legal é isso aí, é evangelização, é missões, a gente faz um ar livre, a gente faz visita, a gente faz evangelismo, a gente faz cruzada e Deus vai salvar pessoas. Agora, se Deus quiser salvar uma pessoa diretamente, falando tete a tete com ela, como falou o apóstolo Paulo, eu creio, porque eu passei por isso, e nós vemos o apóstolo Paulo também passando por esse mesmo processo. Paulo era tão respeitado pelos principais apóstolos que foi reconhecido por Pedro, Tiago, irmão do Senhor, e João, que sua missão aos gentios foi dada pelo próprio Cristo. O testemunho do apóstolo Paulo ele foi dado na boca dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Esse homem, esse Paulo, Deus o chamou como apóstolo dos gentios. O ministério dele é para os gentios. Deus o chamou para isso, né? Que respaldo maravilhoso. Receber essa palavra de afirmação diretamente da boca daqueles que andaram direto com o Senhor Jesus. Quando cumprimos nosso chamado, tanto a igreja quanto a autoridade eclesiástica, os pastores e líderes reconhecem em nós a vocação dada por Deus. Eu me lembro que eu era ainda solteiro, e aí eu já tinha muitas atribuições na igreja, e por ser solteiro eu não podia alcançar outras posições ministeriais, né? E eu me lembro que assim que eu casei, e aí eu virei presbítero, e depois continuei a crescer na obra ministerial, e aí um dos irmãos falou assim, Heraldo, eu creio que você só não era obreiro de púlpito, presbítero, porque você era solteiro. Porque se você fosse casado, já era para você ser há muito tempo, porque você tem todo o perfil, graças a Deus. E assim que eu casei, eu tive o reconhecimento do meu pastor na época, e obviamente, irmãos, esse reconhecimento é muito importante. É sinal que nós estamos no caminho certo, nós estamos fazendo a coisa certa. E quem vai dar esse respaldo? São os nossos líderes, os nossos pastores. Eu não posso me auto-respaldar, eu não posso me consagrar, né? Eu vou me auto-consagrar ao ministério. Quem vai fazer isso? São pessoas que estão nos observando. E que maravilha, né? Você ser respaldado por alguém que é seu líder, seu pastor, é alguém que está ali, por membros da sua igreja que falam, uau, de fato, essa foi uma consagração, isso foi um posicionamento que o nosso pastor deu a você. Nós já estávamos dizendo, o Heraldo passou da hora de ser abençoado nesse ministério. Graças a Deus. O tópico de número 3 diz, membro da igreja em Antioquia. Paulo desenvolveu o seu ministério primeiramente em Damasco, posteriormente junto à igreja em Antioquia. E aí, antes de eu dar continuidade no 3.1, eu quero voltar a dizer, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar no nosso grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram tem vários materiais que nós estamos disponibilizando lá para dar respaldo
as nossas lições. E para essa lição nós deixamos lá um livro em PDF, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. Pensa num livro fantástico. Se você não leu, eu recomendo que você leia. É um livro tão apaixonante que você lê ele em 2, 3 dias. Ele não é tão longo, é um livro de 100 e tantas páginas, mas é um livro tão apaixonante, uma viagem pela história do apóstolo Paulo, da sua conversão, a forma de sua criação, como Deus o chamou, a forma que Deus vai levar ele para as viagens missionárias até o final da sua vida. É uma saga que você vai acompanhar do início ao fim a história do apóstolo Paulo. E aí você vai entender esse processo que Paulo passou, né, de conversão. Quando ele se converte, ele passa um tempo no anonimato, volta para sua terra natal. Depois de voltar para sua terra natal é que ele começa o seu ministério. E a gente acredita assim, lendo as escrituras, com falta de detalhes às vezes, a gente acredita que ele se converteu e já começou a ser apóstolo, começou a fazer a obra missionária. Não foi assim. Nós vamos perceber que Paulo levou um tempo aprendendo diretamente com o Senhor, aprendendo com alguns apóstolos, como nós estamos trazendo nessa lição. Algumas informações ele foi buscar através dos estudos, que ele era muito estudioso da palavra. Algumas informações ele pegou direto dos apóstolos e algumas coisas ele pegou diretamente do Senhor. Deus o revelou diretamente ao coração, tá? E aí nós vamos continuar aqui 3.1 de volta para casa. E essas informações aqui, você lendo esse livro, você consegue, ao fazer a leitura de uma lição como essa, ter uma noção desse tempo e espaço em que Paulo se converte, ele tenta fazer a obra ali em Jerusalém, mas é expulso, quase apedrejado, aí ele volta para sua terra natal, permanece por um tempo aprendendo ali algumas coisas, depois ele reinicia novamente. Esse processo todinho em que Barnabé vai atrás dele, vai buscar ele para que ele volte, ele é apresentado aos apóstolos. Tudo isso tem uma dinâmica, levou alguns anos. Então a gente, entre a conversão de Paulo e o início do seu ministério, tem um lapso temporal. E no livro é muito interessante que o autor vai descrevendo, vai fazendo a contagem, a cronologia dos tempos, e a gente entende perfeitamente onde é que está ali o período entre a conversão, a primeira viagem, a segunda viagem, qual foi a primeira epístola de Paulo, qual foi a segunda, qual foi a última epístola, provavelmente aí um dia ele morreu, então, e a gente vai entender algumas coisas que Paulo está escrevendo nas suas epístolas. Além desse livro, a nossa mente abre um pouco mais. Então eu te recomendo, leia lá A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. Está aqui no nosso grupo do Telegram. Se você não tiver no grupo do Telegram, mas quiser baixar, tem PDF também aí na internet. Baixa diretamente da internet. Vale a pena, é show de bola esse livro, tá? 3.1, de volta para casa. Depois de 3 anos após sua conversão e encontro com os principais apóstolos em Jerusalém, Paulo voltou para sua terra, a Cilícia. É nesse período que muitos gentios vão se converter ao evangelho, sendo Cornélio o primeiro gentio convertido. A perseguição relatada por Lucas em Atos 11, 19, mostra que serviu de estímulo para a pregação do evangelho e conversão de massas. No entanto, de início, o porquê passamos por provações e perseguições? Mas Deus tem um plano novo para todas as coisas, e nada está fora do seu controle, pois sua vontade é boa, perfeita e agradável, né? Todas essas nuances envolvendo o início do ministério do apóstolo Paulo, a gente vai perceber que é como se estivesse sendo construído aqui um quebra-cabeça, né? No momento a gente não entende por que a perseguição, por que essa luta, por que eu tenho que me resguardar por tanto tempo, né? Um apóstolo Paulo desse, um homem com tanto gabarito, com tanta informação, com tanto gás para pregar o evangelho, vai ficar 3 anos na sua terra natal, resguardado, escondido praticamente. Que desperdício de tempo. Não, na verdade tudo tem um propósito de Deus, né? Então aquilo que o apóstolo Paulo vai fazer depois desse tempo resguardado vai acelerar muito, muito mais, porque com certeza Deus tem as suas formas de trabalhar no coração dos homens. 3.2, Barnabé vai ao seu encontro. Com o crescimento da comunidade gentílica no seio da igreja, Barnabé foi ao encontro daquele que recebeu a vocação de líder dos gentios pelo próprio Senhor, o apóstolo Paulo. Ou seja, já está há 3 anos o apóstolo Paulo teve ali contato inicial com a igreja, com os apóstolos, mas ele voltou para sua terra natal. Ficou lá 3 anos. 3 anos depois, o Barnabé vai atrás dele para eles iniciarem um processo missionário
uma obra missionária. Com certeza, esse vai ser o tempo exato em que Deus já tinha trabalhado na vida, no apóstolo Paulo, na onde ele precisava ser trabalhado, para agora ele ser projetado de fato para a obra de Deus. Essa percepção de Barnabé denota a sua visão espiritual e capacidade de inclusão, reconhecendo em Paulo suas proficiências e habilidades. A igreja não deve ser um lugar de disputa por espaços, muito menos competição. Cada membro deve reconhecer e aceitar tanto o seu ministério e do próximo, mas todos juntos devem trabalhar em um só propósito, a manifestação do reino de Deus e o engrandecimento do nome de Cristo. Com certeza, irmãos, a obra de Deus tem espaço para todas as pessoas. Se o lugar que você está, você não consegue encontrar lugar para fazer a obra de Deus, então não sei se esse lugar representa o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele sempre vai precisar de algo mais, de mais alguma pessoa, de mais uma mão de obra, de mais uma pessoa habilitada, com habilidades. O reino de Deus sempre vai precisar, porque o reino de Deus é como uma porção de fermento que alguém coloca na massa. E essa massa, a tendência é só expansão, é só crescimento. Então, com certeza, você no local onde você está, com mais uma pessoa para somar, esse lugar vai crescer mais. Agora, se não tem espaço para os dois naquele espaço, porque parou de crescer. Se o negócio parou de crescer, não representa o reino de Deus. O reino de Deus é sempre um reino de expansão. Então, sempre vai ter espaço para mais um, para mais talentos, para mais irmãos habilidosos, mais ferramentas de Deus. Quanto mais pessoas trabalhando juntas, mais o crescimento é evidenciado. Então, com certeza, se você está num lugar em que não há espaço para você, em que há espaço para competição, as rivalidades é que reinam, as picuinhas, as dificuldades de se conviver, com certeza esse lugar aí está com problemas. Dificilmente ele representa o espírito do reino dos céus. Glória a Deus. Conclusão. Assim como Barnabé, que venhamos a ser o suporte da vida de nossos irmãos, que o crescimento do outro seja o nosso também, pois o reino de Deus é maior do que qualquer ambição egoísta. Eu costumo dizer que aquilo que fazemos é maior do que somos, irmãos. Então, obviamente que o reino de Deus é maior do que eu, que você juntos, que todas as denominações juntas. Nós somos apenas uma fragmentação mínima daquilo que é o reino de Deus. Nós representamos uma fração insignificante, ínfima, daquilo que é a expansão do reino de Deus. Então, que nós colaboremos, que nós façamos, que nós somemos uns com os outros, a fim de que na massa toda, no grande aspecto do reino de Deus, o reino de Deus seja conhecido e engrandecido por todos, tá? E aqui eu deixo para você o convite, você ainda que não faz parte do nosso grupo do Telegram, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar ali o nosso Telegram. Lá você vai encontrar a revista em PDF dessa lição, você vai encontrar a lição de número 3, essa lição agora, você vai encontrar ela em formato Word para você imprimir, você vai encontrar esses slides que eu usei aqui, você vai encontrar aquele livro lá que eu falei sobre a vida e os tempos do apóstolo Paulo e outras coisas mais que a gente julgar necessários para dar respaldo a essa lição e também a lição dos adultos e a lição dos adolescentes, tá? Então, meus irmãos, como eu costumo dizer, nós estamos chegando ao fim dessa lição, mas eu não posso deixar de trazer essa informação. Nosso objetivo aqui nesse canal, para essas lições, é trazer mais a parte de conteúdo, respaldo para o conteúdo que você está trazendo, tá? De repente, você vem nessa aula com a gente, alguma coisa vem à sua mente, alguma ideia que você pode levar aí para a sua aula, alguma informação adicional, ou então você assistindo essa aula, você já vai estar fazendo aí a leitura do texto e acompanhando aí a sua própria lição. Possivelmente você vai gastar em torno de 40 minutos no máximo para fazer aqui o comentário dessa lição. Então os outros 20 minutos eu recomendo que você use para dinâmicas, para quebra-gelo,
sabe, para você fazer uma boa recepção, perguntas e respostas, que é um processo de fixação da lição, você fazer um resumo da lição anterior, lançar um desafio para a próxima lição, sabe, você fazer uma oração por eles no início, no meio, no final. Esse espaço da aula de 1 hora não devemos usar só para o conteúdo, até porque senão fica muito maçante, fica muito cansativo. Então use esse tempo com sabedoria, né, para você fazer alguns aspectos fora do conteúdo, para que quando o conteúdo for aplicado, eles tenham também essa questão da sua mente já estarem mais ali, mais leve, digamos assim, porque você fez um quebra-gelo antes, você não está só preso ali no conteúdo, tá? Então eu recomendo, faça isso, que você vai ver o crescimento da sua turma, tá? Incentive eles, desafie eles para a próxima lição, sempre lance novos desafios para o trimestre, tá? Para que eles possam continuar aí se envolvendo com a sua lição, tá? Se você não é inscrito no canal, é a primeira vez aqui conosco, se inscreva no canal para que a gente continue aqui fazendo essa ponte, né? Eu levando aí alguns subsídios, você aí do outro lado nos acompanhando. Compartilhe essa mensagem aí nos grupos de WhatsApp da sua igreja, nos grupos de escola bíblica da sua igreja. Deixa Deus te usar aí para nós continuarmos crescendo daqui, tá? E até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.